Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de outono banhava a cidade de New Haven, e o ar estava impregnado com o cheiro de asfalto quente e café. Em um bairro movimentado porém tranquilo, uma pequena altercação chamara a atenção. Um cidadão denunciou um veículo suspeito estacionado em fila dupla. Na linha de frente estava a capitã Angela Carter, uma mulher negra, elegante em seu uniforme impecavelmente passado, ostentando o distintivo que simbolizava anos de dedicação e disciplina. Ela era respeitada por seu rigor, sua capacidade de resolver problemas e sua maneira de tratar cada cidadão com dignidade. Foi então que James Parker chegou, um policial branco recém-promovido, conhecido por sua arrogância e necessidade de atenção. No momento em que viu Angela, franziu a testa e deu um sorriso condescendente. Para ele, uma mulher negra, mesmo que capitã, era simplesmente uma figura de autoridade que ele podia facilmente desafiar. Bem, e quem exatamente é você? Perguntou ele em tom de deboche. Vai nos dizer como fazer nosso trabalho? Angela sentiu o sangue gelar. Ela sabia lidar com criminosos, mas a arrogância de Parker era outra história. Respirou fundo e respondeu com voz firme porém controlada. Sou a capitã Angela Carter, e estou simplesmente garantindo que a lei seja cumprida. Mas Parker, completamente alheio à importância da mulher à sua frente, caiu na gargalhada. Capitão é? E suponho que todos aqui têm que receber ordens do senhor, disse ele, zombando dos colegas reunidos, alguns desconfortáveis, outros divertidos com a cena. Angela sentiu a raiva crescer, mas manteve a calma. Cada músculo do seu corpo estava tenso, pronto para reagir. Contudo, ela sabia que o verdadeiro poder residia não na raiva, mas na estratégia. O que ele não sabia era que ela não estava sozinha. Seu marido, David Carter, o diretor da Polícia Nacional, recebia todos os relatórios e conhecia a situação melhor do que ninguém. A humilhação que Parker pensava ter infligido era, na verdade, o início de sua ruína. Os gestos arrogantes que ele considerava um triunfo logo se voltariam contra ele. Angela, apesar da humilhação aparente, esboçou um leve sorriso interior. A lição que ele estava prestes a aprender seria inesquecível. E à sombra dessa pequena cena, o equilíbrio de poder acabará de mudar. Na manhã seguinte, James Parker já estava na delegacia, conversando com seus colegas sobre o incidente do dia anterior. Ele ainda ria sozinho, imaginando a perplexidade da capitã Angela Carter. Honestamente, ela não tinha a menor ideia do que estava fazendo, disse ele, com um sorriso presunçoso nos lábios. Seus colegas assentiram, alguns divertidos, outros ligeiramente desconfortáveis com sua arrogância. Enquanto isso, Angela Carter estava em seu escritório, analisando a situação. Ela redigiu calmamente um relatório detalhado sobre o comportamento de Parker e o enviou diretamente a David Carter, seu marido e diretor da Polícia Nacional. Com uma nota simples porém incisiva, sua arrogância poderia prejudicar a integridade da unidade. Algumas horas depois, Parker foi convocado à sede. Pensando que se tratava apenas de uma verificação de rotina, ele assobiou enquanto entrava no escritório do diretor. David Carter estava sentado atrás de sua mesa, com os dedos entrelaçados, o olhar calmo, porém penetrante. Olá, James, começou David com voz suave, mas firme. Fiquei sabendo da sua iniciativa ontem. Parker sorriu com confiança. Ah, não foi nada, senhor. Apenas um pequeno lembrete para um capitão. David não se mexeu. Só um lembrete, repetiu. Então bateu com a mão no relatório de Angela que estava sobre a mesa. Vejamos. De acordo com este documento, seu lembrete foi interpretado como uma humilhação pública, não só para o capitão Carter, mas para toda a sua unidade. O sorriso de Parker foi se desfazendo aos poucos. Ele olhou para o documento e depois para o rosto impassível de David. Espere, você é. Ele gaguejou. David inclinou levemente a cabeça. Sou casado com Angela Carter. E aqui, James, temos regras rígidas. Seu comportamento pode resultar em rebaixamento, uma advertência formal e até mesmo sua demissão se acontecer novamente. Parker sentiu o pânico tomar conta de si. Sua arrogância do dia anterior havia se transformado em puro medo. Todos na delegacia iriam descobrir que ele havia humilhado não apenas um capitão, mas a esposa do próprio diretor. Eu não queria. Parker tentou dizer, mas David o interrompeu com um gesto brusco. A intenção não é o problema, James. São as consequências que importam. Parker finalmente entendeu que subestimar alguém poderia ter um preço muito alto. Ele saiu da sala do diretor com o coração pesado, percebendo que sua arrogância o havia levado a uma armadilha da qual não podia mais escapar.
À sombra desse confronto, Angela deu um leve sorriso. Sua estratégia mal havia começado, e Parker logo aprenderia que a humilhação pode se transformar em uma lição, da maneira mais inesperada. Alguns dias depois, James Parker voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas um nervosismo sutil o acompanhava por toda parte. Cada olhar que trocava com Angela Carter o fazia lembrar da humilhação do dia anterior. Ele não conseguia deixar de se perguntar: o que ela sabe que eu não sei? Angela, por sua vez, não demonstrou nenhuma animosidade aberta. Pelo contrário, comportou-se com uma calma gélida como se nada tivesse acontecido. Mas em sua mente uma estratégia estava sendo delineada. Ela sabia que a melhor vingança não residia na humilhação pública imediata, mas em demonstrar competência e controle total da situação. Certa manhã, ela convocou Parker para uma missão especial. James, tem um caso delicado que gostaria que você assumisse, disse ela calmamente, quase gentilmente. É uma operação de vigilância direcionada a uma série de delitos menores no centro da cidade. O prazo é curto e exigirá a coordenação de várias unidades. Parker, lisonjeado pela aparente atenção, aceitou imediatamente. Claro, capitão. Posso lidar com isso sem problema algum. Angela sorriu por dentro. O que ele não sabia era que cada etapa daquela missão havia sido planejada para testar sua competência e documentar seus erros. Ela já havia alertado vários colegas experientes para observarem suas ações e anotarem cada deslize. Nos dias que se seguiram, Parker tentou supervisionar a operação. Mas as comunicações eram caóticas, as testemunhas difíceis de localizar e os incidentes imprevistos se multiplicavam. A cada erro, Angela intervinha discretamente para retificar a situação, sem jamais revelar que estava orquestrando tudo. A frustração de Parker aumentava, mas ele não podia dizer nada sem revelar sua incompetência. Cada movimento seu era meticulosamente anotado por Angela, e cada relatório de erro era enviado diretamente ao marido dela, David Carter. Certa noite, quando Parker voltou exausto da missão, recebeu um telefonema do escritório do diretor. James, precisamos discutir seus resultados, disse David com voz calma. Parker sentiu um aperto no estômago. Ele finalmente começava a entender que sua arrogante vitória sobre Angela não passava de uma ilusão. A verdadeira lição se revelaria lenta e implacavelmente. Na semana seguinte, James Parker estava à beira da exaustão. A missão que Angela lhe havia designado transformará-se numa série de problemas imprevistos. As testemunhas mudavam constantemente os seus depoimentos. As unidades mal coordenadas causavam atrasos e cada ação que ele tomava para corrigir os erros parecia criar novas complicações. Todas as noites Parker voltava para casa frustrado e furioso, sem conseguir entender como uma simples missão de rotina havia se transformado em um pesadelo. Ele começou a notar que alguns colegas o evitavam ou trocavam olhares cúmplices. Um boato parecia circular pelos corredores. Angela havia supervisionado a missão com perfeição, enquanto deixava Parker acreditar que estava no controle. Certa manhã, Parker recebeu um e-mail oficial do gabinete de David Carter. Relatório preliminar sobre a missão de monitoramento, numerosos erros de coordenação, atrasos críticos e má gestão de recursos. Uma avaliação completa será apresentada na reunião do fim de semana. David Carter. O pânico começou a tomar conta. Parker sabia que sua reputação sofreria um sério golpe e que sua carreira provavelmente seria prejudicada. Então, percebeu que a arrogância que demonstrara ao humilhar Angela era agora apenas uma lembrança distante. Agora, ele próprio estava sob o escrutínio de todos. Chegou o dia da reunião. Angela apresentou o relatório com uma calma gélida. Suas palavras eram precisas, seus dados impecáveis. Ela mostrou como cada erro cometido por Parker havia sido previsto, como ela corrigira discretamente suas ações e como a missão fora, em última análise, um sucesso graças à sua intervenção. Parker sentiu o rosto corar. Os colegas que antes o admiravam agora olhavam para Angela com respeito e lançavam-lhe olhares de desaprovação. Cada palavra que Angela pronunciava era uma lição silenciosa, porém implacável. Ao final da reunião, David Carter falou: James, precisamos ter uma conversa séria sobre seu comportamento e a forma como você conduziu esta missão. Seus erros foram documentados e medidas disciplinares serão consideradas. Parker ficou paralisado, percebendo que sua arrogância o levará à humilhação pública. A lição sutil e metódica de Angela acabará de surtir efeito. Ele pensara que estava no controle da situação, mas, na realidade, fora manipulado do começo ao fim. Naquele momento, Angela apenas esboçou um leve sorriso. Ela ainda não havia terminado.
A verdadeira vingança ainda estava por vir, e Parker estava prestes a descobrir que subestimar alguém poderia custar muito mais do que apenas o fracasso profissional. A tensão era palpável na sede da Polícia Nacional. Parker sabia que a reunião daquela manhã seria crucial. Cada passo que dava ecoava pelo corredor, mas ele não ousava olhar para Angela. Ela caminhava com uma confiança tranquila, os saltos tilintando suavemente no chão, o olhar impassível porém penetrante. A sala de conferências estava repleta de oficiais de alta patente e colegas. Angela falou com uma calma desconcertante. Hoje vamos analisar os resultados da missão de monitoramento confiada a James Parker. Parker sentiu um aperto no estômago. Os documentos e as provas estavam lá, cada erro anotado, cada atraso detalhado. Mas Angela não se limitara a reunir os erros, ela também mostrará como corrigir a cada situação, salvando a operação de um desastre completo. Como podem ver, continuou Angela, algumas decisões foram tomadas sem a devida consulta, o que levou a atrasos e complicações. No entanto, graças a uma intervenção rápida e estratégica, a operação foi um sucesso. Um silêncio pesado se instalou. Seus colegas encaravam Parker, cujo rosto revelava uma vergonha lancinante. O policial, que pensara ter demonstrado sua superioridade, agora percebia que cada movimento fora observado, cada erro calculado para expor sua incompetência. David Carter então se levantou com a voz calma porém firme. James, é evidente que seu comportamento e a forma como você conduziu esta missão não atendem aos padrões de nossa instituição. Medidas disciplinares serão aplicadas imediatamente. As bochechas de Parker coraram. Ele estava humilhado diante de todos os seus colegas, incapaz de reagir, enquanto Angela permanecia impassível, sua calma contrastando com o pânico de Parker. Para completar, Angela finalizou com um leve sorriso. A autoridade não se mede pelo tamanho ou pela cor da pele, nem por um momento de arrogância. Ela se mede pela competência, pelo respeito e pela capacidade de agir com discernimento. Cada palavra era uma lição, cada olhar uma lembrança de sua queda. Parker compreendeu que sua tentativa de humilhá-lo não só havia falhado, como também se voltará contra ele da maneira mais espetacular possível. Ao sair da sala, atônita e envergonhada, Angela se virou para David e sussurrou. A lição foi ensinada, mas é importante que todos saibam que nunca se deve subestimar a força silenciosa daqueles que consideramos fracos. David assentiu com a cabeça. Parker, por outro lado, aprenderá da maneira mais difícil que a arrogância pode ser muito custosa, especialmente quando se ignoram as verdadeiras forças que se escondem por trás de uma aparência calma e respeitosa. E na calma restaurada do quartel-general, Angela Carter, uma capitã respeitada e formidável, havia conquistado sua vingança de maneira perfeita, sutil, metódica e memorável para todos que testemunharam essa humilhação espetacular.